Sobre o Analytic, que seria alguns processos de análise da sua empresa, do seu conhecimento, da sua área de atuação. Um processo claro seria a parte do criar a colaboração e fazer um sistema que não do alto sistema de medir os seus indicadores, a partir do processo onde você cria colaboração com o seu alto sistema, onde você coloca processos de indicadores, ao terceiro passo, onde você apenas muda a cultura inovando, que é um processo excelente para você ter uma noção do que você precisa fazer. Nesse passo, a gente enfatiza a velocidade e agilidade dos processos, melhoria de tais, as consequências de tais, as circunstâncias de tais pontos, e a partir disso a gente também pensar como um capitalista de risco, onde a gente tem a noção que a gente pode perder tudo a qualquer momento, onde a gente tem a noção que isso não está tudo bem e que essa capacitação não ganha para um lado para ficar reto. Mas assim não está muito certo. E um outro ponto importante também seria a parte do pensar como equilíbrio entre a excelência operacional e a inovação. Esse é um ponto importante, equilíbrio da excelência do operacional para a inovação. Você pode inovar, mas mantenha o seu nível de padrão, mantenha o seu nível de coesão, mantenha o seu nível de ação no âmbito lá em cima, para que não perca quando você inovar, perca a qualidade. Mantenha a operação e aumente a inovação. Não o contrário, porque daí abaixa o nível, os clientes ficam meio tristes e acontece bastante coisa errada, né? A partir desse quesito, a gente também pode se dizer como mover-se para plataformas e não para apenas produtos. Você mudar o seu gerenciamento de produtos não apenas para questão do digital das plataformas, mas sim do produto e da humanização da tua empresa, entendeu? Por exemplo, assim, você não pode entrar somente com o teu produto ou somente com a tua empresa. Então você entra com a sua humanidade e com o seu produto, a fim de você conseguir criar uma ligação maior entre você e o cliente, ao qual você apresenta essas plataformas de uma maneira melhor, de uma maneira mais coesa, de uma maneira mais sensata, ao qual você consegue analisar um pouquinho melhor todas essas situações e você consegue colaborar para que atinja processos melhores dentro da própria empresa. Um outro ponto extremamente importante também seria a parte do tecnologia do produto. Mude a forma que você entrega o produto, mude o jeito que você entrega a partir do digital, porque é uma mudança extraordinária. Então você tem que entender as plataformas, você tem que entender esse processo do digital, para que você consiga corroborar nessa situação um pouquinho melhor e para você entender um pouquinho mais. Outro ponto importante é o escopo da empresa, análise. Entenda os seus números de clientes, os seus números de perdas, os seus números de leads dos seus possíveis clientes. Entenda todos esses números, entenda o seu copyright, entenda a sua publicidade, entenda o seu marketing, entenda todas essas palavras e entenda o que você vende, entenda qual é o teu valor principal da tua empresa dentro das suas plataformas. E a partir disso você também vai ter uma relação com complementadores externos, a partir do processo onde você consegue ter coisas do fora do digital e do fora do físico também, trazendo para o digital. Um complô entre os dois. Por exemplo, você consegue pegar percepções externas de outras pessoas, de outros processos, de outras organizações e botar no seu, para que as plataformas sejam mais eficientes, mais coesas e que você consiga uma análise melhor da sua qualidade de produto, digamos assim, e a sua percepção sobre o cliente. A partir desse quesito também é criar uma organização interna, ao qual ela fique completamente disponibilizada a partir do momento em que você entende quais são os processos, entende quais são os métodos, entende o que a plataforma implementa. A partir disso você cria um setor para isso dentro das próprias plataformas e dentro da sua organização interna. A partir desse processo também temos atividades conjuntas, digamos assim, que são agenda, sistema de compartilhamento de medição, onde você entende quais são os seus processos, quais são os seus objetivos. Medição é como você está indo, é claro. O terceiro ponto, mais importantezinho, seria o fortalecimento das atividades mútuas. O fortalecimento das atividades mútuas seria as atividades conjuntas, as atividades que fazem com outras pessoas, que a sua empresa faz com A, com B, com C, e que você cria um fortalecimento a partir desses processos, porque você vai criar um empecilho, um paradigma, para que você consiga implementar a sua empresa a partir desse processo e assim criar uma nova perspectiva do fortalecimento com suas parcerias, com seus marketings, com seus análises, com seus próprios funcionários, com os seus próprios clientes, com toda essa questão, fortalecimento mútuo de ser humano para ser humano.
E um quarto objetivo também seria o suporte da base, integração. Você entender quais são os processos da integração do seu próprio sistema, da sua própria análise, e entender também o processo de corroboração, digamos assim, colaboração consigo mesmo a partir do momento em que você entende o suporte da base, onde você tem todos os números, todas as análises, todos os conceitos ali a seu dispor para que você possa fazer mudanças a partir do momento que você conseguir situar-se melhor e que você consiga abranger objetivos maiores e planícies maiores, digamos assim. Um outro objetivo seria muito importante também seria a parte dos serviços, não somente produtos ou plataformas. Um serviço não são somente produtos ou plataformas ou cursos ou tudo mais. É a pessoa que te vende, é o processo da empresa, é a experiência da pessoa com aquele produto, com aquela plataforma, o que tu entregou de valor daquela pessoa, o que aquela pessoa vai falar no boca a boca para um amigo, por uma vizinha, por um conhecido, por uma namorada, por um namorado, por um parente. É muito mais que você tá só olhando alguém ali. É muito mais que você tá só vendendo o teu produto ali. É conexão com o teu cliente, é conexão consigo mesmo, é interagir com pessoas para pessoas. No final, são tudo pessoas para pessoas. Mas a gente tem que entender inúmeros processos dentro desse pessoas para pessoas, para que a gente consiga trabalhar melhor. E entenda que não é apenas um serviço ou um produto, é o propósito, é o conceito que você quer implementar naquela pessoa, a mudança de vida que você quer dar, a mudança de percepção, de sentimento, de emoção, independente do produto que você venda, de mobilidade, de conhecimento, de técnica, de percepção, de todas essas questões. A gente pode analisar inúmeros processos, mas é a percepção que você dá a partir do teu produto, do teu serviço, e não apenas do teu produto, do teu serviço. Entende? É a parte do propósito de vida, teu propósito de análise da sua mudança física e mental, para que você consiga atingir seus objetivos com uma clareza maior e com uma eficiência muito maior. A partir disso, também podemos usar a tecnologia a seu favor para beneficiar seus produtos. O terceiro ponto seria as competências técnicas. Pessoas e processos, habilidades complementais, não somente estratégias de posicionamento. Competências não são somente estratégias de posicionamento. Elas são pessoas, elas são processos, elas são habilidades e elas são complementos. Ao parte que eu tenho habilidade, eu sei fazer, a parte que eu tenho amigos e eu consigo explicar e eles conseguem me entender e eu consigo aprender com eles também, seria pessoas. A partir do processo que eu tenho processos, eu entendo as partes daquela situação até chegar no objetivo. Eu entendo a maturação da ideia, eu entendo a dor, eu entendo a plantação, eu entendo que vai vir a colheita. E eu entendo também que essa é uma das partes mais brilhantes, que é os processos. Você tem que amar os processos. Amo os processos, amo os processos. Amo os processos de amar alguém, amo os processos de trabalhar para alguém, amo os processos de trabalhar para si, amo os processos de fazer tudo bem feito, com tesão, com vontade, com espírito empreendedor, que é aquele cara que não tá confortável nunca, que ele precisa sempre estar um pontinho a mais, tá sempre produzindo, sempre fazendo alguma coisa. Seja esse cara, seja o amante dos processos, e quando chegue em tal objetivo, quando você já conquistou aquela pessoa maravilhosa, ou quando você já conquistou um cargo, ou quando você conseguiu atingir um objetivo da empresa, você fique tranquilo, não faça burrada. Porque a maioria das vezes, quando a gente atinge um sucesso, os processos são deixados de lado, e a gente se torna arrogante, a gente se torna isso, a gente se torna aquilo, e a gente esquece da nossa essência. E esse é o pior problema de tudo, a gente esquecer de quem a gente é. E quando a gente esquece de quem a gente é, a gente faz alguns problemas que não são muito legais. Mas são processos e tudo é amante das circunstâncias e a gente tem que amar tudo. E esses são alguns pontos da competência. Um quarto ponto seria puxar, não somente empurrar. Pegue, não empurre. Tire da pessoa um pouco, tire do cliente um pouco, tire da análise um pouco, em vez de apenas jogar, de apenas empurrar para as pessoas o seu conteúdo, a sua ideia, tire das pessoas. Entenda que o sábio não é aquele que fala muito, é aquele que sabe falar pouco, mas com intensidade, com palavras certas, com palavras coesas, com palavras de impacto. E um sábio é aquele que sabe ouvir. É sensacional, é maravilhoso quando você entende que você é um sábio e você tem que aprender a ouvir. Quando você entende que a maior dificuldade do ser humano hoje em dia é ouvir o outro. Se entender, cuidar, entender, contribuir, analisar, processar, escutar. Principalmente para um cara que é falador é muito mais difícil, porque ele fala. E esse aprendizado de tu aprender a ouvir o teu cliente enquanto você está vendendo o produto, ouvir as frases, entender os processos, colocar isso na mesa e entender quais são os pontos que talvez te levem à venda,
a partir de uma conversa, não de tu empurrar alguma coisa para ele. Quando você puxa alguma coisa da pessoa, a pessoa se sente melhor. Quando as pessoas contam alguma coisa de você, quando você chama pelo nome, quando você entende aquela pessoa, as pessoas tendem a ter uma conexão contigo maior. E mesmo quando você empurrar alguma coisa para elas, elas não estão muito ligadas, porque elas já estão interessadas, elas já estão ali, tu já vendeu bem, tu já entendeu, tu ouviu aquela pessoa. E é primordial tu ouvir o outro, tu não apenas empurrar alguma coisa, mas tu puxar do outro um processo, tu puxar do outro aquela questão, aquela circunstância, aquele ponto de vista, para que você se coloque no ponto dele e analise junto com ele aquela questão, e a partir disso você cria uma conexão extraordinária. A partir desse processo também a gente tem economias de escopo que não são apenas escala, esse é um processo importante, que são aquele problema de tu entender qual que são o processo, entende? Qual que é a questão de tu tempo de serviço certo para rodar o produto, qualidade, reputação, ambiente. Economias de escopo são práticas de operacionais, não somente escala. Você entender que a escala é importante, mas que aquele produto para aquele cliente é importante, aquele produto para aquela pessoa é importante, para aquela empresa é importante. E você dá 100% de você, você entender aquele processo 200 vezes e você entender aquela monabilidade daquela questão, em vez de apenas pensar na escala, mas tu vender para aquela pessoa certa, para tu vender para aquele processo e para você entender quais são os dois analíticos nessa questão. E um sexto ponto seria flexibilidade. Você ter flexibilidade das suas ações dentro do próprio quesito. Um propósito muito interessante seria agilidade e rapidez nas ações, é claro, para gerar eficiência, não apenas para gerar eficiência, não eficácia. Flexibilidade para gerar eficiência. Eficiência é igual a produtividade mais economia, igual a eficiência. Não é eficácia. Eficácia é melhorar a organização para garantir maior objetivo. Isso seria eficácia. Então, a eficiência é aquele processo que você entende a flexibilidade daquela situação, daquele negócio, que você consiga entender todo o processo da venda, todo o processo da análise, para que você não fique totalmente desnexo, que você consiga analisar as coisas certas, por exemplo, habilidade para competir em um ambiente tecnológico. Você ter flexibilidade para saber que você não é o melhor, mas que você vai se tornar o melhor. Esse é o ponto. E aprendendo com os outros que são melhores. Eu acho que esse é o grande ponto da flexibilidade. Você entender que você não é bom o suficiente. Tem pessoas melhores. E a partir disso eu vou entender que pessoas melhores. Para me tornar uma pessoa melhor. A partir desse processo também temos a parte das plataformas e complementos, técnicas de marketing, estratégias. Base-se para você entender aquele processo. Onde você também entende os serviços como uma alavanca para gerar vendas, operações, produtos, onde você consegue também analisar um processo muito interessante desse passo, que é o sexto passo, né? Que é a parte do que? Gerar feedback dos clientes e puxar informação e colocar em prática. Você ter uma análise do teu cliente, você entender seu cliente, para que assim você ofereça o teu produto melhor. Outro ponto importante é você ter competências distintas na organização e focar no tempo nelas. Você ter um cara do marketing, você ter um cara introvertido para pensar. Um pessimista é bom. Dois pessimistas dá estrago. Tu tem vários otimistas e um pessimista para dizer que você vai dar errado. E aí você pensa, por que vai dar errado? Porque se tiver só otimista, tu vai lá e faz cagada. Porque todo mundo vai dar. Enquanto o pessimista não vai dar. E daí se tu vai lá e pensa, tu vai lá e consegue analisar. Então é bom você ter diferentes qualidades na sua empresa, nas suas organizações, para que não fique fora de ponto, assim, que você não fique jogado à deriva, para que você não fique deixado de lado, que você entenda cada processo e cada circunstância a partir do meio que você entende as habilidades distintas da empresa. Um processo muito importante também, visualização constante das oportunidades e maximizar a economia de escopo. Você maximizar aquele escopo que é a parte de você entender qual que é o tempo de serviço, qual que é a agilidade, qual que é a entrega, qual que é o feedback do cliente. A partir disso você consegue maximizar essas coisas e encontrar oportunidades nelas. Um outro ponto importante é projetos e atividades, mais conhecimento igual a informação, mais tecnologias igual a produtos. Então você consegue ter projetos e atividades, mais conhecimento jogado em prática, derivado da informação, mais a tecnologia que você passa para as pessoas, mais a questão dos produtos que você entrega para elas. E um outro ponto importante também, que é o sétimo ponto, é perseguir flexibilidade em todas as áreas, para ter abrangência em novos negócios. Perseguir flexibilidade é o sexto ponto dentro da questão da flexibilidade. Entre isso você,
perseguir flexibilidade em todas as áreas, você ter liberdade em todas as áreas, onde todos os processos da organização são coesos, identificados, onde eles são modelados, onde eles são industrializados, onde eles são coesos consigo mesmo e que eles conseguem abranger para novos parâmetros, novas ideias, novos processos, novas imaginações, novos produtos, novos serviços, onde você tem uma abrangência muito maior dentro do próprio negócio para outros negócios. E esses seriam os analytics de questão da própria percepção da empresa, a partir do módulo de você criar uma empresa, de você analisar os processos, de você analisar o cliente, de você entender onde é que está teu posicionamento, onde é que está a tua organização. Todos esses processos estão dentro desses 5 passos, eu acho, né? 6 passos, que seria basicamente mover-se, atividades conjuntas, serviços, plataformas, mover, atividades conjuntas, serviços, competências, puxar e empurrar, flexibilidade. Dentre isso, você já entendeu alguns processos. Muito obrigado pelo acesso, deixa o like e se inscreva no canal. Até a próxima.